Olá, pessoal. Muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Paulo Vitor, eu sou médico geneticista, especialista em oncogenética, com doutorado em reprodução, mas, acima de tudo, eu também sou um paciente com doença rara. Eu tenho uma doença que chama Hailey-Hailey. Eu passei pela jornada diagnóstica de mais de 7 anos, vários especialistas para chegar até o meu diagnóstico, e esse foi meu grande motivo para seguir na genética médica. Então, genética médica, para mim, além de uma profissão, é o meu grande objetivo de vida. Conseguir o diagnóstico de uma doença rara envolve muitas vezes um longo processo e o primeiro desafio começa na suspeita diagnóstica. Como a gente tem mais de 6 mil doenças raras, muitos médicos ainda não conseguem suspeitar da doença por não termos muita educação em saúde. Além disso, acredita-se que doença rara depende necessariamente de exame genético, mas o meu diagnóstico inicial ele veio por meio de uma biópsia de pele. Justamente por isso que chegar ao diagnóstico de uma doença rara pode sim ser muito desafiador. Temos uma gama de centenas de exames disponíveis e escolher o melhor exame e principalmente fazer a melhor avaliação clínica possível faz toda a diferença para a gente conseguir chegar num diagnóstico mais precoce. As principais dificuldades envolvidas para chegar num diagnóstico definitivo, primeiramente, a falta de conhecimento sobre as doenças raras e de como chegar a este diagnóstico, quais os exames clínicos e complementares necessários. Depois disso, a dificuldade envolve chegar no médico especialista em doenças raras, como, por exemplo, o médico geneticista, e o acesso a testes genéticos, que, apesar de estar melhorando, ainda não é o ideal. Então, eu diria que a dificuldade diagnóstica ela envolve eu ter conhecimento daquela condição e eu ter as ferramentas necessárias para conseguir fechar o diagnóstico daquela condição. Então, eu dependo de conhecimento, de acesso ao especialista com exame clínico e de exames complementares. O médico deve começar a desconfiar da possibilidade de uma doença rara quando a clínica do paciente dele está fugindo do comum. Então, aquele médico que ele está olhando para o seu paciente e pensando, este paciente não está seguindo a história natural da doença. Eu estou observando manifestações clínicas, sinais e sintomas que não fazem parte dessa doença que eu estou pensando. Ou essa doença aconteceu muito cedo. Ou essa doença aconteceu muito tarde. Além disso, quando eu tenho um histórico familiar dessa doença se repetindo muitas vezes na mesma família, isso tudo são, a gente costuma dizer, bandeiras vermelhas para a gente pensar numa doença rara. Então, a doença rara, normalmente, ela vai fugir dos sintomas comuns, tanto dos sintomas quanto da idade de apresentação e da evolução da doença. Então, eu falo para vários colegas médicos que, se seu paciente está fugindo do que você espera que ele manifeste de sintomas, pense, será que isso pode ser uma doença rara? Quando nós falamos em doenças raras e principalmente genética médica, até o final de 2024 nós não tínhamos essa grade curricular dentro da faculdade. Eu não tive essa especialidade, por exemplo, na minha formação médica. Então, hoje, a gente sabe que isso está sendo incorporado pelo Ministério da Educação. Nós estamos tendo uma regulamentação maior para falarmos de doenças raras na faculdade de medicina. E isso, com certeza, faz toda a diferença. Porque quanto mais eu consigo reconhecer, mais eu consigo fechar o diagnóstico. E para eu reconhecer algo, eu preciso entender se aquele algo existe ou não. Então, muitas vezes, o que eu escuto dos estudantes de medicina, quando eles veem algum caso de doença rara nos ambulatórios, é: nossa, Paulo, eu lembro daquela aula que você falou que se eu tivesse tal lesão de pele, poderia ser essa doença rara. Então, quanto mais conhecimento a gente der para a base da nossa formação na área da saúde como um todo, não só na medicina, mais diagnósticos e possibilidade de suspeitas de doenças raras nós teremos. Quando nós falamos em exames comuns, existe um grande mito de que exames comuns não podem detectar doença rara. E isso é, de fato, um grande mito, porque eu posso sim suspeitar ou detectar uma doença rara com base em um exame comum.
Um exemplo de uma doença rara com tratamento que nós temos é a hipofosfatasia, que é o principal sinal laboratorial que nós temos é a fosfatase alcalina baixa, que me faz suspeitar dessa doença rara e junto com outros sinais e sintomas clínicos, eu posso dar o diagnóstico clínico dessa condição. Este foi um único exemplo, mas eu tenho diversos exemplos de que exames comuns, como exames de urina, exames de sangue e até mesmo o exame físico, podem me ajudar a detectar uma doença rara. Muitas vezes eu não vou precisar de nenhum exame adicional. Muitas vezes o próprio exame físico, como na neurofibromatose tipo 1, por exemplo, que é uma doença genética, eu consigo fechar o diagnóstico em uma única consulta. Então, essa ideia que nós temos na medicina de que doença rara só funciona com exame genético é um mito. Existem várias possibilidades que a gente pode seguir quando a gente fala no diagnóstico desse tipo de condição. Sinais e sintomas de doenças raras estão presentes no dia a dia de qualquer médico, de qualquer especialidade. Reconhecer os principais sinais e sintomas é sim o maior desafio que a gente tem hoje trabalhando com esse tipo de condições. Eu preciso de uma rede cada vez maior de especialistas que consigam ver uma lesão de pele, uma alteração nas unhas, uma alteração nos cabelos e consigam pensar de que isso pode ser uma doença rara e ou genética. Então, quanto mais a gente tem esse reconhecimento dos sintomas básicos em consultório, mais diagnóstico eu tenho a possibilidade de fazer dos nossos pacientes com condições raras. Quando nós falamos em doenças raras, temos que lembrar dos exames genéticos. Falando em exame genético, eu gosto de trazer a analogia que a nossa genética é uma grande biblioteca, com 46 livros de receita. Então, o primeiro exame que quase todos nós conhecemos chama cariótipo. É uma foto dessa nossa biblioteca. Os homens normalmente vão ter um cariótipo 46XY e as mulheres 46XX. Como se eu tirasse uma foto desta grande biblioteca. Este exame ele pode diagnosticar doenças cromossômicas, como, por exemplo, a síndrome de Down, que não é uma doença rara, mas é uma doença genética. Além disso, depois que a gente fala de tirar uma foto da biblioteca, o cariótipo, eu posso, por exemplo, fazer a contagem dos capítulos e das páginas desses livros de receita, de cada parágrafo. O exame que faz isso chama Array. O Array eu tenho o CGH Array e o SNP Array, que vai fazer essa contagem de páginas e capítulos e que tem uma função muito importante em distúrbios do neurodesenvolvimento, autismo e deficiência intelectual. Depois disso, pensem comigo, se eu tenho uma grande biblioteca com 46 livros de receita, eu posso tirar uma foto desses livros, o cariótipo, eu posso contar a página e os capítulos, o array, eu posso ver os ingredientes, então pesquisar mutações específicas. Nós temos aproximadamente 20 mil ingredientes nas nossas receitas, 20 mil genes. Então eu posso pedir centenas de exames relacionados a esses genes. Eu posso pedir um gene único, eu posso pedir um livro inteiro, ou eu posso pedir a biblioteca inteira, como o exoma e o genoma. Esses ingredientes, quando a gente encontra uma alteração, a gente chama de mutações genéticas. É como se fosse, eu estou na minha cozinha fazendo um bolo de banana e eu troco por morango. Eu mudo o gosto final do meu bolo. A mesma coisa pode acontecer com a nossa genética. Então, quando nós falamos em exames genéticos, precisamos diferenciar os exames que detectam alteração no cromossomo, ou seja, nas nossas estruturas do livro de receita. Os principais exames para avaliar isso são o cariótipo, o FISH e o array. E quando nós falamos em mutação genética, temos a tecnologia de sequenciamento de nova geração, que aí podemos fazer um gene, dois genes, 10 genes ao mesmo tempo, todos os genes ao mesmo tempo. Então, realmente existem muitas possibilidades investigativas quando nós falamos em exames genéticos, e entender essas possibilidades, entender qual exame é mais custo-efetivo para aquela família, para aquele paciente, com certeza faz toda a diferença no acompanhamento e no segmento da saúde. Quando a gente fala em histórias relacionadas a exames genéticos, eu tenho uma história recente de um casal
e teve perdas gestacionais muito tardias, quando o bebê já estava no terceiro trimestre de gestação. E ninguém conseguia explicar para eles o porquê deles estarem tendo essas perdas tão tardias e um sofrimento tão grande para essa família. Já era um total de 3 perdas, né? Para eles, eu pedi um exame genético que chama painel de compatibilidade genética do casal, que basicamente é um exame que eu faço uma avaliação da genética do homem e da mulher e verifico se eles têm risco de ter uma doença quando as duas genéticas se juntam. Isso a gente chama de doença recessiva. Neste casal, nós conseguimos detectar a doença responsável por esses abortos tardios e o casal pôde optar por fertilização in vitro e agora estão grávidos de uma menina saudável e que vai nascer em breve. Então a gente percebe realmente um impacto que entender os exames genéticos, indicar o exame genético pode fazer na vida de uma família. Até pouco tempo, quando falávamos em genética, existiam muitos exames que a gente não encontrava com muita frequência no Brasil. Hoje, realmente, isso é uma exceção. São pouquíssimos os casos que eu consigo pensar de exames que a gente não tenha no Brasil atualmente. Às vezes nós temos com um custo um pouco mais elevado, mas praticamente todos os exames nós já temos. Quando nós não temos um exame, é quando esse exame ele não está disponível comercialmente, a título de pesquisa. Então, cabe ao médico responsável entrar em contato com o centro de pesquisa que faz esse exame e tentar conseguir os exames para os nossos pacientes. No entanto, durante a minha carreira, eu só soube de um caso que isso precisou ser feito agora nos últimos 10 anos. Então, acredito que hoje o Brasil está com muitas ferramentas e muitas possibilidades para o diagnóstico das doenças raras. Praticamente todas.